ainda tem muitas casas destruídas, famílias atingidas, desalojadas, daquele episódio de setembro de 2023 que ainda não receberam, não têm um teto para morar. E por isso, inclusive, a ocupação de áreas atingidas por estas cheias, Estrela, Cruzeiro, Lajeado, a volta de muitas famílias trazendo preocupação para os gestores municipais, porque são áreas, muitas delas de arrasto ou de arraste, como estão sendo denominadas, e que não podem voltar a ser habitadas. A propósito, a Cíntia Agostini está aqui conosco no estúdio. A Univates está fazendo um trabalho interessante a respeito desta situação toda, né, Cíntia? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Nicolas, aos nossos ouvintes. Exatamente, eu acho que, infelizmente, tudo que nós vivenciamos gerou uma oportunidade muito grande de nós construirmos um melhor planejamento possível para esse processo. Já na enchente de 23, a Univates contribuiu com o Estado e com os municípios com aquilo que a gente chama de mapeamento dos conjuntos habitacionais, que eram estas casas completamente destruídas e o seu entorno, que na época nós tínhamos que enviar para a Defesa Civil, para essas pessoas receberem, o que ainda não aconteceu, que é o que você falava agora. E na sequência, o que houve desse processo, né? Nós vivenciamos mais uma enchente, e nós voltamos a fazer esses mapeamentos, e aí o sentimento da necessidade de olhar para frente, não só olhando para o território do que se vivenciou em termos de enchente, mas fazendo um plano diretor mais completo, com todos os produtos que a gente chama, né, desde o mapeamento daquelas necessidades mais básicas, mas também olhando para o território como um todo, e levando em conta o fato novo de maio, que são os deslizamentos, né? E esse é outro fato que nós precisamos olhar. Deslizamentos. Aí complica um pouquinho mais, né? Exatamente. E tem áreas em alguns municípios que isto aparece com mais clareza, né? A nossa região também tem que olhar para essa temática com muito cuidado, porque nós temos vários locais que também têm um risco em função do deslizamento. Ex-prefeito e hoje secretário Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Nicolas. O governo do Estado faz parte desse trabalho, né? Sim, é lá justamente pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, que hoje eu estou à frente, que essa parceria entre Estado e Univates se concretiza. Então, são 7 municípios da região que têm... Que esse troço pulando aqui. Deixa eu ligar. Telefone, o cara não sabe lidar direito com esse troço. Então, são 7 municípios da região e que os trabalhos estão em andamento, né? E um trabalho complexo, um trabalho difícil, porque lida com sentimento, lida com prospecção de cidade, lida com o fato que ficou muito característico nas enchentes de uma área de alto risco, 2 áreas de alto risco, que são as áreas das correntes, da força das águas do rio Taquari, e, por outro lado, também a área de deslizamentos, que até então a gente não tinha conhecimento, não tinha percebido na região. E uma outra área que particularmente eu acho que ela é importante, sim, de ser avaliada, que é aquela enchente que sobe, desce, mas não causa perigo, o perigo mais latente para a população. É importante fazer essa separação das áreas para a gente conseguir também ter a conjugação das expectativas, a conjugação daquilo que a ciência diz que seria o correto, o ideal seria que a gente não tivesse água em nenhum momento, só que se inviabilizam muitas cidades. Se a gente for pegar simplesmente a mancha e determinar isso como um ponto focal, a prefeitura de Lajeado não poderia estar ali onde ela está. E, por outro lado, a prefeitura ali onde ela está, eventualmente sim, pega água, mas não gera perigo para as pessoas porque é uma água sem correnteza, enfim. Olhando como ex-gestor, como administrador municipal, as implicações, se levadas a cabo, estas conclusões do estudo que a Univates começa a fazer, as repercussões, digamos assim, podem entrar inclusive na seara financeira para os municípios, né? Por isso que é importante conjugar a expectativa dos municípios com o trabalho técnico. O trabalho técnico é fundamental, mas a palavra final ela acaba sendo da Câmara de Vereadores de cada um dos municípios, que analise e aprove esses projetos de lei, e propriamente do Executivo, que é aquele autor do projeto. Então, a universidade, o corpo técnico, apresenta para os municípios, depois disso acontecem as audiências públicas, os debates,
às construções, eventuais modificações frente à realidade de cada uma das cidades, e depois esse produto final ele é finalizado, encaminhado para a Câmara de Vereadores para que cada um tenha o seu documento legal. Não é uma cota, não, é uma estatística de cota fixa. Algo que pode ser variável, portanto. O que acontece, né? Quando nós estamos falando do plano diretor, nós nem estamos falando só do tema das enchentes. A gente vai olhar o território como um todo, tanto a área rural como a área urbana. Então, é o município como um todo, esses 7 municípios, que foi a contratualização da SEDUR, né, com a Univates. Quais são os municípios? Roca Salles, Mussum, Encantado, Arroio do Meio, Colinas, Estrela e Cruzeiro do Sul. Os 7 mais atingidos, principalmente na última enchente. Então, é olhar o município como um todo, tá? E a partir dali, considerando aquilo que o secretário Marcelo falou agora, né? A equipe técnica da Univates traz as informações técnicas, os levantamentos, tem mais de 50 pessoas trabalhando nesse projeto como um todo, né? Desde os arquitetos, que a Bruna está aqui representando toda a equipe, até outros profissionais em diferentes áreas. E nas discussões, que as audiências começaram a acontecer agora, a primeira rodada, nós temos a percepção da sociedade, porque é uma decisão do município, é uma decisão social, ela é um processo participativo. E aí isso implica, sim, em cota, mas implica revisitar o mapeamento, perímetro urbano, vai ter um plano de habitação social lá no final, vai ter um plano de mobilidade. Então, nós estamos falando de um planejamento de médio e longo prazo para os municípios, que aí sim, tomada a decisão, passa pela Câmara de Vereadores, ele é a melhor ferramenta para pensar o futuro dos nossos municípios. É planejamento. O Marcelo lembrou bem na introdução da fala dele, é na ausência do poder público que começam estas áreas a serem ocupadas depois de novo. Tem também no projeto algo para a utilização destas áreas no quesito social, ou algo que não seja moradia? Tem várias proposições, inclusive o primeiro diagnóstico, né, o primeiro levantamento mostra possibilidades para onde o município pode crescer e onde, né, a priori não se pode mais morar. E isso já vem pela determinação, inclusive, do que está acontecendo agora. O conceito de zona de arraste é novo e ele está sendo criado aqui, a partir do que aconteceu conosco, porque não existia até então esse conceito. E aí tem níveis de risco, que é um pouco do que a gente falava antes, o Marcelo falava na expectativa, né, de onde a água chega, em que condições. Então tem níveis, inclusive, de risco determinados. E ali vai ser uma construção junto com a sociedade, para onde o município pode crescer nas melhores condições. Os primeiros mapas, Paulo, mostram um mapa onde tem áreas verdinhas, amarelas, laranjas e vermelha, que é a zona de maior risco, considerando deslizamento, considerando enchente, e uma modelagem toda bastante complexa que foi feita. E se a gente for trabalhar, então, com encosta, daí não tem cota, né? É outro critério. E eu, particularmente, a vivência das enchentes, para mim, uma conclusão pessoal é que nós temos a cota oficial marcada lá no Porto de Estrela, que está lá A régua. Tem o sistema lá, enfim. Mas essas cotas, elas variam muito dentro da cidade. Dentro de Lajeado, a gente pode ter, se for no bairro Carneiros, é uma cota, se for no Conservas, é outra cota, se for na região aqui da praia, do centro, é outra cota, enfim. Nós temos oficial lá e essas cotas variáveis, mas isso é posição minha. Para quem tem a casa, o imóvel, o terreno constituído há décadas, digamos, numa destas áreas, bom, aqui não pode mais habitar. Vai se oferecer uma alternativa para ele morar em local seguro? Vai se indenizar o que ele constituiu até ali como moradia? Bruna, bom dia. Bom dia, tudo bem? A gente ainda não está definindo exatamente o que acontecerão nessas áreas, né? No momento, nós estamos no diagnóstico do plano diretor. O zoneamento de risco, ele fala onde tem risco. Então, onde pode chegar água numa enchente, onde pode ter um futuro deslizamento, considerando as características do solo, as declividades e todas as classes que a gente analisou nesse zoneamento. As decisões do que vão acontecer nessas áreas e como as pessoas se adaptam a isso, né? Se elas vão receber um terreno num outro local, isso são algumas estratégias que a gente pode pensar em conjunto com as prefeituras, porque eles vão ter que tomar alguma medida a partir desses levantamentos que a gente já está apresentando. Agora, como eles vão fazer isso? Tem diversas formas, né? A gente pode já prever no plano diretor que essas áreas serão de interesse público.
A gente pode pensar em permutas, né, eles doam o terreno deles onde está hoje e recebem um outro terreno num outro local da cidade que seja seguro. Então, isso vai variar muito de município para município, porque cada município tem a sua especificidade, tem as suas características, a população também é diferente, porque alguns estão mais abertos a entender por que eles não podem mais ficar lá, alguns ainda querem retornar. Então, é todo um diálogo que a gente vai construindo agora ao longo do plano diretor, para também as gestões se sentirem seguras de como eles podem conduzir esse processo. Cruzeiro do Sul, Marcelo, você conhece bem, é uma situação meio que singular. O que não é pego pelas águas tem a situação do deslizamento, que é o morro, e depois empurra para a zona rural, que não tem qualquer processo de urbanização ainda. Mas eu vou trazer o exemplo de Cruzeiro, propriamente dito, para a gente retornar essa questão que a Bruna trazia, porque ali no Passo de Estrela foi definido já que vai ser um grande parque com mais de 20 hectares, um parque, e a expectativa é de que se inclua a área de lajeado também, então um parque intermunicipal. As pessoas que possuem imóvel ali, elas têm todo o direito, têm toda a razão e realmente precisam de um outro local para moradia, porque ali não vai mais ser permitido por ser uma área de arraste. E os processos, eles não acontecem concomitantemente. O direito mais cristalino que essa pessoa vai ter de ter uma outra propriedade é justamente o poder público fazer uso dessa área. A partir do momento que o poder público tomou conta, ela tem o direito à indenização. E aí isso vai variar de estratégia para estratégia, conforme os municípios, de que forma essa indenização vai ocorrer. Agora, por outro lado, se o poder público não tomasse conta desta área, o sujeito ficaria com o seu terreno lá, não poderia construir e ficaria com uma área muito desvalorizada porque não tem utilidade. Por isso que a grande expectativa para a construção das casas em Cruzeiro do Sul, o loteamento do novo Passo de Estrela, uma das áreas mais bonitas que existem no Vale do Taquari, uma área que era da Lacesa antigamente. Sim, liga lá na RS, né? Isso, que se tem imagem de estrela, é da Casa do Moro, uma área muito bonita. E aí a dificuldade é da agilidade na construção das casas. Mas todas essas pessoas que moram no Passo de Estrela, elas têm uma situação peculiar, que é a utilização da sua área pelo poder público e um direito, consequentemente, então, à indenização. Mas é uma área limitada, né, Marcelo? Ela talvez não abrigue todos os desalojados. Em Cruzeiro do Sul são pelo menos 3 loteamentos. Esse ali no Novo Passo, outro é o São Gabriel, que é... E São Rafael. Indo na RS do lado direito, e o outro das construções das casas do governo federal, eu não tenho a localização. É perto da Sociedade São Rafael também. Okay. É entre São Gabriel, são duas situações. São Gabriel no 15 e depois lá perto da Sociedade São Rafael. E tem aquela lá na Sanga Funda das ocupações que ainda falta a regulamentação, que está dando polêmica, inclusive, por serviços básicos. Se a gente for retornar assim, esses problemas crônicos que a gente teve em 23, 24, as imagens que circularam o mundo em 23 são de Mussum e Roca Salles, né? Em 24 já muda. Sim, a imagem que circulou o mundo é do Passo de Estrela. Em 23, a enchente em Mussum e Roca Salles foi maior do que em 24. Então, por isso também E recursos para tudo isso? Esse é um outro passo, né? Porque o processo de planejamento vem nessa dinâmica e depois os recursos vão ter que ser captados. Não tem muito como, né? Tem recurso do Estado, Marcelo? Tem recurso bem robusto, principalmente porque foi construída a alternativa para o Estado deixar de pagar as dívidas com a União. E esses recursos todos, eles estão sendo depositados num fundo, e esse fundo, a expectativa é de que em 2 anos, que é esse período então, onde os recursos eles vão para uma conta específica para fazer uso em diversas necessidades do Estado, eles atingem a cifra de 14 bilhões de reais. Então, a gente começa a gente começa a receber projetos em diversas áreas para a utilização desses recursos. É porque o Cruzeiro está quebradinho da Silva. O que acontece? O que acontece, né, Paulo? O mapa de Cruzeiro, ele não é um mapa ruim quando a gente olha os verdinhos que eu falava, porque ele tem para onde crescer, só que daí tem que dar as condições para.
Alguns mapas a gente começa a ficar um pouco mais preocupado porque são áreas mais restritas. A gente falava de Mussum e Roca Salles, porque precisa olhar com cautela para onde crescer. E aí tem a ver com planejamento do curto prazo para conseguir reinstalar as pessoas, mas também do médio e longo prazo para onde a gente cresce, em que condições que a gente cresce. O planejamento ajuda nesse direcionamento, inclusive, dizendo assim, aqui é melhor do que aqui. E aí nós vamos conseguir conduzir um processo de pensar do município que é para daqui 15, 20 anos. Nós não estamos falando só na solução do que a gente precisa fazer agora. E quando tu constitui isso junto com um novo olhar do parcelamento de solo, um novo olhar do perímetro urbano, que alguns lugares têm que se revisitar, plano de mobilidade, plano de habitação social e ainda o código de edificações, né, de obras, tudo isso vai estar nesse planejamento. Então, é um planejamento muito completo para os nossos municípios, numa metodologia inovadora, porque até então não se tinha. A perspectiva do zoneamento de risco, a priori, deveria acontecer em todos os municípios do país que sofrem algum tipo de desastre, 2 ou 3 no Brasil tem. Então, todos os nossos que estão passando por esse planejamento vão ter. Então, vai ajudar. E, obviamente, ali na frente tem que se captar recursos, como diz o secretário Marcelo, para a gente poder levar adiante esse planejamento. Em que pé a gente está nesse planejamento, em termos de construção com os municípios, ouvir também a população das cidades? Em que momento a gente está? Nós estamos agora no diagnóstico do plano diretor, que ele acontece paralelo à revisão dos perímetros urbanos e da lei de parcelamento do solo. Então, essas três leis estão andando juntas no processo. E a gente já iniciou as audiências públicas, que foi o primeiro momento assim, de escuta aberta a toda a população. Então, nós tivemos alguns municípios com audiências na área rural, área urbana, alguns outros a gente centralizou na área urbana, né, para também, como indicação da prefeitura, realmente para concentrar mais as pessoas e a gente ter uma participação um pouco mais significativa numa audiência. Então, esse momento agora ele é muito importante, porque a partir disso a gente começa a entrar nas propostas. Que agora a gente está identificando como a gente está, o que a gente tem até o momento. A partir disso, a gente vai começar a pensar em soluções para esses problemas que a gente já vem identificando, para onde a cidade vai crescer, pensando justamente também nesses novos locais de habitação, de moradia, como é que a gente vai levar algo para lá se não tem infraestrutura. Se a gente indicar para um novo loteamento, por exemplo, numa área que não tem nenhuma infraestrutura, é um problema para a prefeitura, porque depois ela vai ter que fornecer essa infraestrutura. Escola, transporte, infraestrutura urbana, vias. Então, tudo isso a gente leva em consideração nesse momento de definição de áreas prioritárias para essa ocupação. Até porque todos esses produtos que a Cíntia citou, eles estão interligados, porque uma coisa conecta na outra, e se a gente for ter um olhar da perspectiva regional, é muito importante porque as nossas metodologias, apesar da gente fazer os planos específicos para cada município, as metodologias elas se conversam, porque a gente tem um olhar para cada município específico, porque eles são diferentes, mas as nossas metodologias elas são as mesmas aplicadas, então a gente não vai ter divergências no processo. Bruna, nessa mesma questão de visão regional, por uma questão também de cultura, Teutônia recebeu, desde os episódios, recebeu perto de 2.000 pessoas, ou de Estrela, da região de Colinas, mais de Estrela, Teutônia. Santa Clara, informação de ontem, passava de 700 pessoas que passaram a morar em Santa Clara, vindas de Cruzeiro do Sul, e algumas de Lajeado estão se colocando em Santa Clara do Sul. O trabalho dá uma verificada nesta migração interna também que está ocorrendo entre municípios com culturas semelhantes. Santa Clara tem muita ligação com Lajeado e Cruzeiro, foram distritos de Lajeado, né? E Teutônia foi distrito de Estrela, tem uma ligação cultural muito grande e atraiu, inclusive, empresas em Teutônia que deixaram Estrela e foram para lá. E Lajeado também tem um crescimento populacional depois de cerca de 2.000 pessoas depois da enchente. Também essa migração em razão do episódio. Vindo para Lajeado. Está levando em conta o trabalho também? Sim, inclusive é uma preocupação muito forte sim, nas prefeituras, né? Como a gente faz para a nossa população ficar na cidade. Olha a né? implicação para esses municípios em creche, escola. Sim, com certeza. E aí a gente entra numa parte de estratégias e vocação, né? O que a gente tem reforçado muito com os municípios. Qual é a vocação
de Roca Salles? Qual é a vocação de Cruzeiro do Sul? Como a gente faz com que essas pessoas fiquem aqui e não vão para uma cidade vizinha? Porque nós temos cidades muito próximas. Então, em questão de deslocamento, não afeta tanto na vida das pessoas se elas escolherem se mudar. A Roca Salles está perdendo empresas por falta de mão de obra. Exatamente. Então, isso é uma preocupação que a gente tem tido muito. E a gente tem uma parte da equipe, a nossa equipe é enorme, tem mais de 40 pessoas, multidisciplinar. E a gente tem uma parte específica da equipe pensando nessas relações, como a gente faz para incentivar que as pessoas realmente fiquem ali, não só pessoas, empresas, todo o investimento, pensar numa integração entre as cidades, né? Como a gente fomenta coisas distintas, porque as nossas cidades, apesar de estarem próximas, elas são muito diferentes. Então, qual é o diferencial de cada cidade? Por que as pessoas devem ficar ali, né? Acho que esse é o maior desafio assim, que a gente tem nesse quesito de êxodo. Como ex-prefeito, né, Marcelo, preocupa essa situação. E não é fácil. Não é fácil, não. É fácil. Não, porque é um deslocamento para quem sai, o município preocupado aquele que perde, e é uma preocupação para quem recebe. Porque Lajeado, apesar supetão, de né? isso, de tudo que sofreu, recebe por quê? Porque ainda tem uma condição de moradia. Santa Clara recebeu 700, talvez teria recebido muito mais se tivesse mais moradia. Dizem que não tem mais tem casas mais. disponíveis. Isso, eu soube também, então, não tem mais disponibilidade. Talvez parte, e certamente parte dessa migração é temporária, até as coisas né, se retomarem, conseguirem voltar. Mas parte dessas pessoas, inclusive, foram para fora da região. O que vai fazer é com que a nossa dinâmica de retomada vá voltar a trazer pessoas para cá e fazer esses deslocamentos ou retornarem ou se estabilizarem ali na frente. Mas é um processo que a gente também está olhando por dentro do planejamento. O que é uma preocupação não só da região, mas como do estado do Rio Grande do Sul como um todo. Com certeza, com certeza. Obrigado, pessoal. Marcelo, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado. E, por fim, assim, Paulo, um outro projeto que está lá na Secretaria que tem muito interesse de sair é o estudo da Bacia Taquariana. É uma das poucas que ainda não tem. Uma das poucas que ainda não tem. Ontem foi lançado o edital sobre esse assunto, inclusive, sobre a redefinição do projeto dos diques de Eldorado. E a gente ainda não tem o estudo. A gente sempre vai ter enchente aqui, não tem como não ter enchente. O que a gente não quer é enchente de 20, 23, 24 metros. Se chegar em 15... Brincadeira. Gente, brincadeira. Né? Mas é importante a gente ter esse estudo é importantíssimo, porque a bacia é muito grande, a bacia Taquariantas. Né? O desassoreamento segue, né, Marcelo? O desassoreamento são algumas etapas. Pequenos e médios córregos e rios são com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, lá onde eu estou. E grandes rios da Eco Meio Ambiente. Mas segue, já são 150 municípios com projetos, 5 concluídos, outros 30 em andamento. Mas isso em dos todas pequenos, as né? regiões. Pequenos. Isso. O Taquari ainda não. Não, Taquari não. Ele precisa de estudos maiores, né? Isso, exatamente isso. Bruna, Cíntia, muito obrigado. Muito obrigada, gente. Bom Cumprimentos dia. pelo trabalho. Obrigado. Pessoal da Univates, o Marcelo, que hoje é secretário, o Marcelo Calmo, que foi prefeito de Lajeado, a Cíntia, que é engenheira, né? Economista. A Bruna é arquiteta. Por enquanto, é. E a Cíntia também é economista por enquanto. Você vai sempre evoluindo, né, Marcelo? Por exemplo, e o Marcelo busca um cargo também mais alto. Pois é, a Cíntia não é política. Mas é multidisciplinar. Muito obrigado. Cumprimentos pelo trabalho.